Shalom, shalom. Minha querida, quanto prazer estar contigo. Shalom, shalom. Grande prazer. Laila Tove. Laila Tove. Grande prazer também estar com vocês. Né? A gente vem acompanhando também o canal de vocês. É muito enriquecedor, né? Quando a gente está divulgando, né, a Torá, a gente está trazendo para o conhecimento aquilo que está realmente dentro da vontade do Eterno, né, para o conhecimento de todos. Sim. Queria que a senhora se apresentasse, né, para que eu também pudesse me apresentar novamente, existem pessoas novas aí entrando na live. Sim. Queridos, eu sou a Shelirra Cristina, do Espaço Torá. Espaço Torá é uma casa judaica, uma sinagoga, onde nós temos um objetivo muito precioso de ensinar a Torá, né? Então, nós temos vários departamentos dentro do Espaço Torá voltados ao ensino de Torá. Temos Mulheres Etiqueta e Mesa, Torá Kids, o Prospera, o Papo Torá, Torá e Homens, Torá e Gerações. Temos um espaço para todos aqueles, sinagoga online, para todos aqueles que gostariam e querem aprender a Torá, para elevar, para aproximar, né, do Eterno e poder agradar o Eterno e terem suas vidas transformadas. Então é um prazer muito grande estar com você, minha querida Amora Débora. Muito obrigada pelo carinho, né, deste momento, de podermos ter um espaço para compartilharmos um pouquinho da Torá do Eterno. Verdade. Para quem já me conhece, né, sou a Amora Débora, a gente está com o Toldot há pouquinho tempo também, a gente iniciou esse trabalho com as crianças, né, a gente fez um grupo, na verdade, de estudos para crianças, ensinando tanto o hebraico, né, a alfabetização para eles, quanto a Torá, aquilo que vai movendo o nosso dia a dia, né, com as parashot, com os ciclos, né, bíblicos, as festas bíblicas, e a gente vem passando para todos aqueles que desejam. Então, com isso, surgiu a turma de adultos, que foram os pais das crianças que quiseram também estar aprendendo. E aí foi somando mais pessoas, e hoje nós queremos estar trazendo mais uma vez, né, um pouquinho sobre esses ciclos que são tão importantes para a nossa vida, né, sobre o ciclo da contagem do Homer. Como a gente pode estar trazendo para o crescimento do nosso interior, né? O que significa a contagem do Homer hoje para nós, já que era, né, um mandamento ligado a questões agrícolas, né, que eles viviam lá. Como a gente pode estar trazendo isso, né, para estar trabalhando esse interior, que hoje em dia é tão envolto, né, de tantas questões externas que nos afetam. E a Torá, ela nos dá, vamos dizer assim, toda a bússola, né, para essa elevação, para que nós venhamos a realmente ter um bem-estar, né? A Torá, ela contém tudo, né, que nós precisamos. Sim. Bom, o Espaço Torá fica aqui em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e eu sou fundadora, a gente começou o Espaço Torá. Sim. E nós começamos o Espaço Torá com uma missão muito grande, que é formar uma geração do judaísmo para o Eterno. Muito bom. Porque nós temos um reino milenar aí pela frente, nós precisamos, né, elevarmos o conhecimento da Torá, da palavra do Eterno, para que nós possamos ter o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas relações aprovadas diante dele. Nós estamos vivendo um tempo muito importante, muito decisivo. E a contagem de Homer, ela é muito importante para nós, porque ela é prática para que nós possamos fazer uma aplicação de Torá nas nossas vidas, Débora. Primeira coisa, quando a gente fala de Pêssar, a gente fala de tribunal, né? E como é uma festa agrícola, a gente entende que esse tribunal é para o Eterno julgar, né? O cenário das nações agora, para que como as nações vão se comportar na prosperidade, né? Nos recursos de prosperidade, o alimento no mundo, como que as coisas vão acontecer. E nós sabemos que Israel, nosso povo, foi favorecido por Hashem, né? O Eterno, quando sai ali do Egito,
a gente celebrou Pessa. Nós não somos mais um povo cativo do Egito, o Egito já não existe mais, né? O povo de Israel não está ali. Então, qual é o faraó que o Eterno julga e qual é o faraó que tem que morrer nas nossas vidas? Qual é o Egito que nós precisamos eliminar? Por isso, eu vejo que a contagem de homem ela é muito importante para uma elevação espiritual nas nossas vidas. Por quê? O nosso faraó hoje é iniquidade. Nós temos uma Yetzer-Hará, certo? Nós temos uma curva para o negativo. E se nós dermos para o sentimento um lugar de destaque na nossa vida, se nós permitirmos que a nossa vida seja conduzida por aquilo que sentimos, nós vamos criar um esquema de vozes negativas dentro de nós que vai nos afastar do objetivo, né? De termos uma emuná elevada, uma vida aprovada de comportamento e ética que nos faz sermos a luz para o Eterno. Então, quando o Eterno nos tira ali, né, tirou nossos pais do Egito, e cada peça que nós vamos passar, a gente vê que o Eterno ele está nos dando a oportunidade de elevarmos a nossa capacidade de vencer o mal dentro de nós. Nós precisamos prestar atenção nesse comportamento, né, de iniquidade. Passamos por uma festa, passamos por 7 dias de Matzah, desintoxicamos do orgulho, mas agora nós precisamos adornar o nosso caráter, a nossa personalidade, que em breve nós vamos encontrar ali, né, com Shavuot. Israel sai do Egito para encontrar com a Torá do Eterno, né, como noiva, para um casamento ali, né? Exatamente. De valores, de princípios. E como que nós vamos fazer isso? Acabamos de sair de um Pessa, acabamos de sair de uma festa de Matzah. Então, entra, né? Logo após Pessa, já começa a contagem de Homer. Porque nós temos que adornar, nós temos que corrigir comportamentos, preparar a nossa personalidade e caráter para esse compromisso que nós temos agora de Torá. Uma nova mentalidade, né? Inclusive, para as nossas emoções. Você como psicanalista, né? A gente aqui como psicólogo, a gente sabe exatamente que a gente precisa atingir as causas que trazem os problemas, né, na nossa vida, as causas que trazem os sentimentos negativos, que nos puxam para baixo. Aí a gente volta para a reflexão justamente dessa saída do Egito, né, que a gente sabe que a gente desceu níveis inferiores, né? O povo de Israel, ele desceu os 49 níveis inferiores, e aí a gente precisa fazer essa subida novamente. E às vezes a gente confunde muito, né? A gente acha que esses níveis inferiores são apenas aqueles pecados e que a gente diz, não, mas eu não faço nada demais. Mas, na verdade, impurezas, né, esses níveis de impureza, muitas vezes não são tais pecados em que a gente encontra lá, né, na Torá, não faça isso, não faça aquilo, aquelas proibições. A gente sabe que impureza é diferente de pecado. Por exemplo, a gente sabe que quando se toca em um morto, se torna impuro. Então, quantas vezes a gente está em contato com algo que não tem vida, não é verdade? E aquilo é que vai estar trazendo os níveis de depressão, de ansiedade, de pavores, de pânicos, que são tão comuns hoje em dia, né? Então, quando a gente fala de trabalhar o nosso interior, não apenas a gente está trabalhando para desenvolver bons atributos, mas também para estar se purificando dessas impurezas que vêm, né, do Egito, dessa escravidão da alma que o mundo ele traz. Né? Quando o mundo ele oferece diversas coisas, tantos entretenimentos para, vamos dizer assim, preencher as pessoas, né? Isso é um nível de escravidão também. Né? Quando vamos dizer assim, nós deixamos nos levar pelos nossos impulsos, isso é outro nível de escravidão também. E essas coisas que nós precisamos estar, vamos dizer assim, destacando nessa contagem do homem como objetivos para que a gente possa
se libertar mesmo deles, não é verdade? Na verdade, sim. Uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas, que tudo na nossa vida se resume em comportamento. Sim, Como eu me comporto. Nem todo comportamento é saudável. sim. E o que está por trás do meu comportamento? Sempre por trás do meu comportamento tem um sentimento. Isso. Esse sentimento está movendo, né? As minhas decisões e minhas escolhas. E nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos uma Yetzer Serrará, acabamos de passar por limpeza, recebemos virtudes do Mashiach para as nossas vidas, Sim, né? Recebemos e, a identidade, foi formada isso em nós, e agora nós precisamos tomar decisões diárias, sim, de corrigir comportamento, né? exatamente. Sermos mais qualitativos, prestarmos mais atenção em tudo aquilo que nós vamos tomando como decisão. E, Porque as decisões emocionais são muito sérias, uhum, né? Nós não podemos dar para o sentimento o espaço de decidir por nós. Temos que prestar atenção no que o mundo oferece para nós. Nós temos que saber separar aquilo que é bom e aquilo que não é, isso, né? Perseverar em construir novos comportamentos. isso, Porque a nossa psique, a nossa alma, a nossa Neshama estava condicionada a um esquema de sentimentos, de vozes negativas que fomos absorvendo. E agora nós temos que treinar a nossa alma a uhum, construir comportamentos positivos. é verdade. E a gente, vamos dizer assim, nós não percebemos, mas até pela psicanálise a gente vê isso, né? Que a gente responde muito pelo nosso inconsciente. Então precisamos entender de onde vem, né, as nossas respostas, para que a gente justamente possa se elevar quando a gente encontra aquilo que nos impulsiona. A gente vai mudar esse foco, né, esse objetivo do nosso caminho. Né? A gente dizer assim, proporciona novas metas. E é por isso que, vamos dizer, tem lá escrito para que a gente conte as semanas, né? A gente vai tendo o nosso esforço diário, mas a gente precisa concluir os ciclos, né? A cada semana ali um novo ciclo e que a gente consegue vencer a nós mesmos, né? Como Yeshua disse, né? Quer me seguir, seguir após mim, pegue sua cruz. Então, essa cruz é exatamente tudo aquilo que a gente vai sacrificar, né? Como a Paraxá está falando sobre aquele cabrito que ele iria justamente ser sacrificado ao Eterno. Então, isso que a gente vai estar fazendo nesses dias é sacrificando essa parte da nossa vontade mesmo, que nos levaria, vamos dizer, ao caminho do Azazel, né? Do deserto mesmo. E nós precisamos prestar atenção nessas respostas inconscientes para que a gente possa estar alcançando esses níveis de libertação. Isso a gente vê lá em Romanos, por exemplo, para nós nos renovarmos, né? Renovar o nosso entendimento. Eu acredito muito que isso é justamente a tomada de consciência. Quando nós entendemos, olha, eu estou apenas reproduzindo traços do meu DNA, né? Eu estou reproduzindo apenas a forma como eu fui criado, né? Eu estou apenas respondendo a estímulos externos, né? Eu preciso andar pelo Espírito. Eu acredito que eu deixei a pergunta, né, sobre Yeshua, que depois de Yeshua, o que acrescentou nessa contagem do homem? A gente continua fazendo, mas existe algo muito superior. É um outro nível. Por quê? Porque nós estamos indo em busca a receber esse Espírito, né? O Espírito do Eterno, que ele irá nos fazer produzir os seus frutos do Espírito. Então, quando a gente anda pelo Espírito, a gente não vai estar justamente reproduzindo, né, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos prende, né? A gente vai conseguindo se elevar para que nós venhamos a aparecer a cada vez mais nessa essa imagem e semelhança do Eterno através dos frutos do Espírito mesmo. Acredito que na contagem do Homer, lá com o povo de Israel, né, eles ficaram ali ansiosos para receber a Torá.
Só que agora, com Yeshua, né, nós recebemos sim essa Torá, mas uma Torá também pelo Espírito, né, que é uma renovação muito mais profunda e que a gente vai caminhando dia a dia seguindo esses espíritos, né, espírito que eu digo, esses atributos que desceram, né, sobre o Mashiach, o espírito de sabedoria, de conselho, de entendimento, de fortaleza, de temor, tudo isso vem sobre nós como atributos, porque na verdade essa palavra no hebraico ela se refere a atributos, a essas virtudes que vão, a partir de agora, nos direcionar, né? Sim. Eu vejo que o Mashiach partilhou conosco, né, das virtudes que ele recebeu do Pai. Sim. Então, quando nós tomamos a ceia, a gente, né, a limpeza, foi feito uma transferência, né? Sim. Nós temos uma capacidade para falar não para nós mesmos. Nós temos uma capacidade para falar não para os nossos sentimentos. Sim. Nós precisamos escolher, tomar decisão de reeditar a nossa história, de voltar em tudo aquilo que está nos fazendo mal, e tomar uma decisão de corrigir, né? De corrigir comportamento, corrigir sentimento, trazer as nossas decisões para um alinhamento com a Torá e entender que nós não podemos mais viver a nossa vida em cima de sentimentos que têm nos levado a construir comportamentos negativos. Nós precisamos agora, né? Nós temos essa capacidade de gerar essas virtudes pelas mãos de Kadosh Baruch Hu, dado pelo próprio Mashiach, né? Nós temos essa capacidade. Nós temos essa Torá em nós, essas virtudes em nós. Nós temos que treinar a nossa mente. Porque a nossa mente está treinada em comportamentos negativos. Nós treinamos a nossa mente de uma forma errada, né? Dando para o sentimento lugar de governo, trazendo para dentro da nossa vida tudo aquilo que não foi bom, né? Então, entendemos que nós temos uma Yetzirah, uma iniquidade, um lado negativo, que se nós não falarmos não para os sentimentos vão formar uma cadeia de vozes negativas, um esquema de vozes negativas, de argumentos, que vão lutar contra a nossa emuná. Então, eu vejo que a contagem de homem é um momento muito importante para que nós possamos elevar em emuná e assumir esse compromisso de Torá, né, numa mudança agora realmente de comportamento. Então, a contagem de homem, na verdade, ela vem me trazer uma responsabilidade, uma disciplina de adornar a nossa personalidade agora, né? Eu creio que tudo isso está ligado à nossa nova identidade agora. Porque nós não somos escravos. Se um sentimento ele tem essa força de governar as minhas emoções, criando um esquema de vozes negativas, então eu não sou livre para que eu prospere, para que eu avance, para que eu cresça. Então, homem vem me trazer essa consciência de responsabilidade que eu tenho agora. Né? O Eterno foi lá com o braço forte, me libertou. Mas de que faraó ele me libertou? Qual é o Egito que me aprisionava? Sim. Então, agora eu preciso, né, trabalhar, treinar a minha mente para construir essas virtudes que me foi partilhada pelo Mashiach. E eu preciso agora, né, tomar decisão de corrigir comportamentos negativos e construir bons comportamentos. Né? E vai precisar agora de uma dedicação minha. E essa contagem de Homer, ela vai me ajudar nesse processo de disciplina, para que eu possa assumir a Torá ali, para que eu chegue diante do Eterno e mostre para ele em Shavuot agora, acabando os 49 dias, que eu sei separar aquilo que é bom e aquilo que não é. Que eu sei separar os meus pensamentos. Aquele sentimento que vai inflar dentro de mim, vai crescer e vai me desgovernar, e aquele sentimento que realmente eu possa dar crédito para que ele possa desenvolver em mim. Eu tenho que aprender agora, né, a separar aquilo que vai me intoxicar e aquilo que não vai. Então, o Homer me ajuda a construir essa responsabilidade. Verdade. De como eu vou lidar com o mundo emocional e racional daqui para frente, diante de uma Torá que me foi dada. É muito profundo isso, né? Que a senhora falou. A gente vê, assim, a contagem do homem tem um modelo já pronto, né? Com os atributos ali.
E isso veio bem depois, né? Na verdade, o mandamento é quando o povo sai ali do Egito, como eu falei, que ligava as festas agrícolas, né? A primeira colheita, a gente tinha que entregar ao Eterno a primeira ceifa, e isso, vamos dizer assim, faria com que a gente estivesse ligado à próxima festa. E eu vejo que essa entrega desse homem é justamente a entrega daquilo que nos alimenta. Porque a porção do homem, ela é comparada, vamos dizer assim, a uma quantidade de alimento que a pessoa tem por dia, que a pessoa se alimenta por dia. Então, eu acho que é a entrega daquilo que nos alimenta, né? Para que realmente venhamos a ser alimentados pelo Eterno, essa graça que ele nos deu, essa redenção, né? Que, vamos dizer assim, é de graça, né? Toda a libertação do Egito, ela ocorreu ali como uma redenção, como a senhora disse, com braço forte, não dependeu do homem, mas a contagem do homem, não, ela precisa de um esforço para dentro de si, né? E a gente vê que toda, vamos dizer assim, toda a promessa que o Eterno deu ao seu povo, ele exige esse caminho para dentro de si, porque eu acredito que só a gente se conhecendo, a gente vai conseguir separar o puro do impuro, o santo do profano dentro de nós, para que a gente possa se aproximar do Eterno. Aconteceu isso com Abraão, né? Com a sua saída, vai para ti mesmo. Ele precisava passar, né, por dentro de si para eliminar todas aquelas marcas da sua parentela, do local que ele nasceu, né, que ele saiu, mas ele precisava, vamos dizer assim, na sua caminhada, realmente provar que ele saiu. Então, isso retorna novamente agora, quando o Eterno diz assim, olha, a minha parte eu fiz, né? O mês de Nissan, grandes milagres, eu já executei tudo. Agora, seu único trabalho vai ser trabalhar em si mesmo, não é verdade? Como Yeshua falou, né? Pegue sua cruz e siga-me. E eu vejo que esses atributos que os sábios, os rabinos, eles fizeram esse modelo, né? Dos 7 atributos, eles falam sobre midot, né? Midot, na verdade, são medidas. E a gente precisa observar quais são as medidas da nossa alma, né? O Eterno estabeleceu medidas para o Mishkan, ele estabelece, né, na sua Torá todas as medidas ali, mas existem as medidas da nossa alma, que é exatamente a nossa personalidade, né? A gente adentra pelas características, vamos dizer assim, daquele mês que nós nascemos, a gente pode observar o que é forte dentro de nós para que nós venhamos a submeter ao Eterno e não sermos governados, né, por essas constelações mesmo, que o mundo ele é governado por isso, mas nós não, nós estamos acima de tudo isso. Então não podemos desenvolver, vamos dizer assim, aquelas características que elas vão simplesmente fazer brotar o nosso ego, fazer brotar aqueles, vamos dizer, as nossas debilidades mesmo, né? Então, essas midot da nossa alma, essas medidas, elas precisam ser trabalhadas. E aí a gente vai para a palavra sefirá, né? Sefirat Haumé é a contagem do homem. Mas a palavra sefirá, ela também vem de livro, né? Sefer. E aí eu fiquei pensando, né? Realmente a gente precisa caminhar esses dias abrindo o livro da nossa vida, né? Abrindo esse livro da nossa alma, para que o Eterno ele possa estar escrevendo mesmo uma nova história, né? Que a gente vai, a partir de Shavuot, vamos dizer assim, receber, né? Essa colheita e poder produzir esses frutos do Espírito, como eu falei, né? Então é muito interessante. Eu gosto muito de observar as palavras, né? A Sefirah, né? Ela vem também da palavra que é safira, né? Fazer brilhar. Isso a gente, para fazer brilhar essa luz do eterno dentro de nós, a gente precisa abrir os quartos escuros, né? Como a senhora bem sabe, como psicanalista. Olha, na verdade, eu vejo assim.
O sim, Eterno nos partilhou virtudes, sim, nos deu virtudes. Só que nós precisamos fundamentar essas virtudes em nós. sim. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos transferir responsabilidade. Nós precisamos verdadeiramente entender que, a partir da Torá, nós temos que construir o entendimento que o Eterno é o centro. Sim. E nós não vamos caminhar com ele sem um comportamento de Torá, Uhum. certo? Então, o Eterno nos tirou do Egito. Nós éramos escravos de um faraó, ou seja, a iniquidade dentro de nós, Sim, né? Ela atuava em nós através de sentimentos. sim, Os sentimentos formam um esquema de vozes negativos e argumentos que nos leva contra o Eterno, contra a nossa emuná, para intoxicar a nossa emuná. uhum. Então, a partir do momento que o Eterno julga este faraó, julga esse Egito, né? Nos tira dali com mão forte através do Machia, nos dando, né, o Machia, partilhamos das virtudes do Machia agora. Quer dizer, nós temos uma virtude, nós temos uma Torá em nós, né? Uma consciência que foi ativada. Então, agora nós temos que trabalhar essas virtudes dentro de nós, corrigindo os comportamentos que nós desenvolvemos a partir de sentimentos que não são positivos dentro de nós. Então, nós temos que voltar, fazer uma reflexão interna, né, da nossa Neshama, da nossa alma, e analisar dentro de nós como que nós estamos recepcionando o nosso momento, como que a gente enfrenta o nosso momento, quais são os sentimentos que estão por trás. Na verdade, eu vejo que essas 7 semanas é para que nós possamos fundamentar essas virtudes, construir essa kavaná, para que Isso, nós possamos elevar diante de Hashem. Isso, nós não vamos, isso não é uma mágica. Isso é uma construção dentro de nós, a partir do momento que a gente passa a refletir, né, quem está agora atuando na nossa vida. Nós recebemos virtude para falar não para os nossos sentimentos. Então, agora nós precisamos de uma razão de Torá para que nós possamos construir um comportamento positivo. Então, nós temos que filtrar. Nós temos que começar a filtrar tudo. O que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é. Né? uhum. Nós temos que trabalhar agora, fazendo E, escolhas assertivas. Então, esse período de Homer é para que nós realmente possamos levar a sério a Torá dentro de nós. é, Possamos realmente dar para a Torá um ambiente de decisões, isso, né? De busca, de colocar a emuná no centro da nossa vida, porque o Eterno é o centro da nossa vida. Então, nós temos que uhum. agora desintoxicamos e agora nós precisamos fundamentar. É, Analisar o que eu estou realmente praticando e não estou. A bondade, né? Eu tenho desenvolvido a bondade, mas qual a motivação? Como eu pratico essa bondade? Eu pratico essa bondade com firmeza, com disciplina. Qual é o sentimento que está por trás do meu comportamento? sim, exatamente. E eu fiquei pensando, né? Porque o Eterno, ele poderia ter dado a Torá, vamos dizer assim, logo depois da travessia do mar. Na verdade, eles estavam ali nos 7 dias e o Eterno faz aquele grande milagre e eles atravessam o mar, mas o Eterno disse, não, vocês ainda não criaram esse ambiente, né? Como a senhora mesmo falou, a gente precisa criar esse ambiente para a Torá em nós. Eu vejo que muitas pessoas, elas não conseguem receber a Torá de fato dentro de si por causa das suas estruturas de mente, né? Que estão ainda com tantas marcas desse exílio. Então, a gente precisa abandonar essas marcas, renovar a nossa mente para poder de fato receber o profundo da Torá, né? Porque senão nós ficamos em níveis superficiais, apenas dos rituais, cumprindo ali as datas, mas aquilo não é agradável ao Eterno. Porque a Torá, ela passa, né, como Yeshua falou, ela se resume ali em amar o Eterno acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É quando a gente entrega, né, tudo aquilo que é precioso nosso, a gente entrega ao Eterno, a gente realmente ama Ele de todo o nosso coração, sendo
com a nossa, vamos dizer assim, entregando toda a Yetzirará e as nossas virtudes também, que ele colocou em nós. E amar ao próximo como a ti mesmo, porque justamente não existe Torá sem você cumprir com o outro, né, as suas responsabilidades, aquilo que você gostaria que fizesse consigo, né, você tendo um olhar divino mesmo sobre as pessoas, né, como o Eterno vê a cada pessoa. Isso precisa estar dentro de nós. Então, eu acredito que esse tempo da passagem do homem é justamente essa preparação, porque muitas vezes a nossa mente ela ainda está vinculada a conceitos, né, do mundo em que é o egoísmo, é a competição, né, são tantas coisas que nos levam ao distanciamento daquilo que o Eterno quer, né, estabelecer para o reino do Mashiach. Eu vejo que logo após a saída do Egito, ali passando o Mar Vermelho, quando nós começamos uma contagem de homem, primeiramente nós temos que celebrar Pêssah, lembrando que o Eterno é quem nos salva. Nós não podemos esquecer que é com mão forte, né? Isso. Então, o fato de estarmos diante de Hashem, diante de uma Torá, é sinal que o Eterno nos libertou. Isso. Agora, nós precisamos manter essa liberdade que ele nos deu, em formas de virtudes, em forma, né, da sua presença, da sua Torá em nós. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que a nossa luta agora não é externa. Nós precisamos aprendemos com o Eterno, que nós temos uma luta interna de posicionamento. Então, nós precisamos todos os dias falar não para os nossos sentimentos, todos os dias falar não para nós mesmos e analisar a motivação, a intenção de tomarmos decisões, o que está por trás da nossa vida, certo? Para que nós possamos manter sob controle a nossa vida emocional daqui para frente. Nós não podemos viver uma vida em cima de sentimento. Nós não podemos viver uma vida dando ao sentimento a ênfase do nosso viver. Nós precisamos, sim, desenvolver uma mentalidade agora de liberdade, uma mentalidade de Torá, uma mentalidade autodominante. Nós precisamos simplesmente falar não para um comportamento que a gente perceber que foi construído por um ponto de dor na nossa vida e que não foi positivo. Nós temos força para vencer, porque nós temos uma Torá. Né? Nós temos virtudes em nós agora, que nós precisamos solidificar essas virtudes. Então, a partir de agora, nós precisamos realmente, né, tomar decisões dentro de nós e fundamentando essas virtudes, corrigindo, porque quando chegarmos em Shavuot, nós vamos encontrar 2 pães com fermento. E por que esses pães estão ali? Porque o Eterno entende que nesses dias de Homer, né, nós passamos a prestar atenção como os comportamentos negativos nos dominavam, como os sentimentos negativos nos dominavam, como o Eterno com mão forte nos libertou, nos deu autoridade agora para governar o mal que estava dentro de nós, e agora tomando decisões qualitativas e disciplinando e corrigindo o comportamento, nós vamos saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, e nós não vamos trazer para dentro da nossa vida qualquer coisa. Seja um sentimento, seja uma palavra, seja um atrativo, nós vamos ser seletivos daqui para frente. Então, nós podemos atuar no mundo e ser luz para o Eterno. Por quê? Porque nós temos decisões saudáveis e positivas e comportamentos que nós estamos construindo que o Eterno vai aprovar, que são comportamentos éticos e morais. Com certeza. Eu acho bem interessante uma coisa também, que o Eterno ele se utilizou, né, falando de uma parte mais lógica, assim, ele se utilizou da agricultura, né, para falar com aquele povo. Então, o Eterno, ele não quer apenas que nós venhamos a viver, vamos dizer, nas esferas espirituais, né, o tempo todo, como se nós não vivêssemos aqui na Terra. Ele quer se utilizar exatamente das coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, daquilo com que trabalhamos, né, da forma como nós vivemos. Ele quer se utilizar de todas essas coisas para estar ali, atuando através de nós e dentro de nós.
né? Então, algumas pessoas, quando elas vão dizer assim, não, eu vou buscar ao eterno, parece até que elas vão sair do mundo e elas vão se conectar com algo, sabe? Então, a gente precisa voltar-se também muito mais para esse dia a dia. Eu acho que a contagem do homem, ela fala muito sobre a ação. E isso faz parte de uma mentalidade hebraica, vamos dizer assim, a mentalidade da Torá. Por quê? A gente sabe como a Grécia ela influenciou, né, a contemporaneidade, né, essa modernidade. Por quê? Porque a Grécia ela traz, vamos dizer assim, uma mentalidade muito filosófica e a Torá não, ela é muito prática. E a contagem do homem ela é muito prática. Eu vejo que essas reflexões que nós fazemos, né, é para nos mover à ação, não apenas para ficar no nível de filosofia, discutindo aquilo que é bonito, é belo, sabe? Mas é no nível prático, como a Torá, ela né? Como a gente vê lá, os mandamentos, eles são completamente práticos. Você avança um pouquinho e vai para mim, em que nós temos regulamentos ali, né, para que você seja o bem para o outro. Né? Então, fala muito realmente sobre ação. E a gente está regulando os nossos sentimentos, como a senhora falou, é essencial, porque às vezes as pessoas elas querem conter os sentimentos de raiva, conter. Não, você precisa trabalhá-los para que a sua ação realmente ela seja diferenciada. Sim. Primeiramente, nós somos o que comemos. Sim, Você é o que você come. Por que sim, o Eterno usa uma festa, uma estação de agricultura? isso. Porque você mesmo falou Sefer, né? Ou seja, se nós comemos a Torá, daremos frutos de Torá. Sim, O que acontece com as pessoas? Elas querem uma mágica. sim. Elas querem que as coisas aconteçam na vida delas sem elas se autocorrigirem. Uhum. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a mentalidade helenística é uma mentalidade engessada, é a mentalidade de um povo que procrastina. E o Eterno quer nos dar uma mente judaica. E o judeu não procrastina. O judeu, ele tem atitude, ele tem ação, ele tem iniciativa. Então, a vida precisa circular, acontecer. O Eterno muda até o nosso calendário por isso. Então, nós temos que treinar a todo tempo os nossos comportamentos para que eles sejam comportamentos louváveis, positivos e vão nos trazer bem-estar emocional. Então, nós temos que fazer escolhas internas, escolher qual sentimento deve realmente partilhar dentro de mim. Se eu não corrigir um sentimento, ele vai inflar e ele vai me desgovernar. Então, quem está no governo? Eu ou os meus sentimentos? O Eterno me tirou desse Egito. Ele me deu atributos louváveis para que eu fundamente a minha vida emocional agora. E para que eu tenha uma direção na minha vida, que é a Torá. Só que eu vou trazer para dentro de mim aquilo que eu como. Né? Então, se eu ficar comendo, se eu ficar buscando o que está aí fora, os atrativos, aquilo que eu escolho, igual uma esponja, trazer para dentro de mim, eu vou dar força para aquilo que não é bom. Agora, se eu paro e eu decido comer a Torá, eu decido aprender, eu decido ter uma vida de disciplina, de busca, de conhecimento, para que eu possa corrigir e construir comportamentos que vão dar firmeza para os atributos que ele colocou, partilhou comigo, é claro que eu vou ser livre para prosperar. Por isso que em Peça, o Eterno julga as nações, a prosperidade das nações, porque está falando de uma festa agrícola, daquilo que vai produzir. E ele trata conosco com bondade. Então, nós clamamos ao Eterno por prosperidade. Agora, essa prosperidade ela tem que vir a nível espiritual e material. Então, a contagem de Homer é para que você desenvolva uma prosperidade espiritual, para que você, então, exerça uma emuná que vai te permitir realmente colocar a Torá no centro da sua vida, para que você possa realmente, né, ser grato a Kadosh Baruch Hu. E Yeshua te introduziu, partilhou as virtudes conosco. Só que agora depende de nós, agora nós precisamos de atitude. Isso é judaísmo. Não é procrastinar e dar para o sentimento a força de desgovernar a nossa vida. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por uma razão de Torá. Então, o Homer, ela vem trazer para você essa proposta de você
treinar, de você refletir. Eu estou realmente desenvolvendo essa virtude que o Eterno me deu? Essa virtude, eu estou trabalhando ela com a motivação correta? Qual o sentimento que está por trás da minha ação? Então, eu preciso, são dias de reflexão, dias de treinamento, dias de se autocorrigir, porque eu recebi poder para isso, para falar não para mim mesma. Eu tenho cravado em mim identidade de filho. Fala do casamento, né? A Torá é essa Ketubá do Eterno na nossa vida. Nós temos que agora assumir isso. E nós recebemos virtude partilhadas do Mashiach. E a senhora falou sobre emuná, né? E emuná, ela vem de uma raiz também, que é emun, que é treino. A gente acha que emuná, a fé é um sentimento. Ah, não, eu creio no Eterno, eu sinto algo tão bom quando eu faço as louvores, as orações, mas não. Emuná é treino, né? Ela vem dessa raiz, ela também vem da raiz de fidelidade. Ou seja, o justo viverá pela sua fé, por aquilo que ele vai praticando de acordo com a fidelidade que ele tem com o Eterno. Então, é muito realmente voltado para a ação, né? E a gente vê que as pessoas hoje elas adoecem emocionalmente justamente porque elas não têm esse controle das suas emoções, esse gerenciamento, né, desses sentimentos. Eu acredito que justamente porque elas não submetem a sua psique. E o estágio primário da cura é justamente a submissão da psique. Aí que entra a humildade, né, nossa, de sabermos que estamos submetidos ao Eterno, como a gente, os homens usam ali o kippá, né, a um Deus, né, que está sobre o controle de todas as coisas. Nós estamos submetidos a isso e nós estamos também agradecidos, né, a esse controle dele sobre a nossa vida. A gente não quer que a nossa vontade ela esteja acima, né, ela prevaleça. Eu acho que quando a gente consegue canalizar essa vontade, que nesses dias do homem a gente precisa canalizar essa vontade, a gente vai se tornando muito mais satisfeito, né? E isso traz esse bem-estar de felicidade, porque felicidade é justamente você estar satisfeito, mesmo com as dificuldades, você ter aquela sensação, né? De não, eu sei que tudo que o Eterno faz ou permite, ou ele está no controle, então isso é para o bem, isso é para algo melhor, e a gente vai superando ali as dificuldades com isso, e superando também as nossas próprias debilidades, né? Eu vejo que o Eterno nos treina. Sim. Né? Mas o Eterno nos treina para Ele. Nós precisamos conhecer o Eterno e amar o Eterno. Entender que tudo vem do Eterno. E tudo é pelas mãos de Kadosh Baruch Hu. Então, Ele nos tira de uma mente que estava nos escravizando com mentiras, né? Os sentimentos são mentirosos. Sentimento não é nossa realidade. Sentimento não é nossa verdade. Mas a Yetzer Hará, em forma de sentimento, ela vai falar na nossa mente, nos escravizar, intoxicar a nossa emuná, né? Então, nós precisamos de um treinamento. Então, o Eterno te liberta, te desintoxica e agora ele põe você no processo para você treinar, para você adornar. Porque tem um presente para você que é a Torá. A Torá vai te manter no caminho da liberdade. Então, quando a gente sai de uma situação e a gente vê, né, a mão poderosa do Eterno, como ele atuou na nossa vida, e a gente sabe que ele ainda tem mais para nós, a gente começa a contar, né, esses dias, até chegar ali e falar, nossa, né? Então o homem é para você ir contando os dias para que você possa receber mais de Hashem, possa ter esse encontro poderoso com ele. Só que ele nos ensinou, né? Ele nos ensinou agora, ele nos tirou do cativeiro, agora ele quer nos ensinar a ser livre. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque aquela mentalidade grega fala o quê? Ah, eu tenho que mudar isso, mas eu não tenho iniciativa. Eu estou sempre esperando. O judeu não. Eu entendi que aqui tem uma dor, eu preciso enfrentar essa dor, só que eu decido enfrentá-la de forma positiva, eu decido enfrentá-la confiando que Kadosh Baruch Hu
Essa dor só poderia chegar em mim se não fosse pelas mãos dele. Ele permitiu, porque ele me ama e ele está me treinando para que eu possa viver numa liberdade maior e conquistar um relacionamento de confiança, de gratidão, onde eu seja, onde eu tenha um ambiente nas minhas fontes, né? Para Sim. que ele possa depositar toda a sua misericórdia, que é a minha Kavaná. Na verdade, nós precisamos corrigir as nossas fontes, né? Nós precisamos falar não para nós mesmos. E a maioria das pessoas não consegue falar não, por quê? Porque elas acreditam na mentira do sentimento. Então, elas se colocam ali como prisioneiras de uma mentalidade negativa, por causa das dores, por causa dos desafios que ela enfrentou, as marcas que ficaram ali. E a gente é o que a gente come. Se eu comer Torá, se eu buscar, se eu trabalhar, se eu fizer uma reflexão e perceber aquilo que me faz mal, e logo falar não, estiver observando e corrigir um sentimento, colocar um sentimento que realmente vai me dar força para desenvolver as virtudes que o Eterno me deu, é claro que eu vou andar em liberdade. Então, esse é um processo de adorno, porque eu estou no mundo. Né? Eu vou estar diante daquilo que contamina. Mas agora eu tenho força, eu tenho atributos, eu tenho virtudes para mim falar não para aquilo que vai fazer mal. Então, eu mudo o meu comportamento. Então, os dias de homem é importantíssimo para isso. Porque nossos pais não estão mais no Egito. Qual é o Egito que o Eterno está me libertando em cada peça? É o Egito que eu mesmo vou criando através de um comportamento negativo, de dar para o sentimento o poder sobre a minha vida, de viver daquilo que eu sinto. Eu vou criando barreiras invisíveis. Eu acho que é poder do mal, na verdade, sobre nós, é um poder de ilusão, né? Que a gente dá força, dá autoridade a essa ilusão. Essa ilusão de que nós somos inferiores, essa ilusão de que nós estamos, vamos dizer assim, enfraquecidos, essa ilusão que o mundo nos traz, né? A gente dá poder a isso, e então o mal realmente ele passa a nos dominar. Né? Agora, eu acho muito interessante a gente observar dentro da Torá esse preceito de separação, né? Separação do puro, do impuro, do santo, do profano. Isso precisa ocorrer dentro da nossa mente, como a senhora tem falado. Separação dos nossos pensamentos, aqueles que vão produzir, aqueles que não vão produzir, ou na verdade, vão produzir o mal. Né? Alguns midrashim até falam assim, que a gente tem até... Minha Estava tão bom que a gente querida, nem percebeu. caiu aqui, né? Na Foi verdade, é porque interrompido. quando chega uma hora, né, ela fecha sozinha. Mas eu já compartilhei lá no nosso perfil, né? Tá sendo tão bom que a gente nem percebeu o tempo passar. Você sabe que eu não estou muito acostumado com live, Ah, né? Agora que eu estou fazendo mais lives. Mas, sim. bom, vamos lá. Eu não acredito no mal externo, eu acredito no mal interno. Sim, Porque é nós verdade. somos um refletor, né? Eu posso olhar o cenário da minha vida e decidir que esse cenário seja um problema para mim. Sim. E colocar um sentimento negativo, ficar na posição de vítima e cativa daquela situação. Verdade. Mas como o Eterno me libertou, partilhou comigo das virtudes dele em Yeshua, eu entendo que eu posso dominar sobre o mal e posso alterar a minha realidade. Porque a minha realidade agora ela é positiva. Em vez de eu olhar aquilo como um problema, eu entendo que tudo é um processo de treinamento para que eu possa elevar a minha emuná. Então, eu só preciso saber separar dentro de mim aquilo que o Eterno possa provar e não. Então, tudo tem a ver com aquilo que eu estou comendo, né? Se eu estou comendo Torá, se eu estou buscando Torá, se eu estou procurando desenvolver essas virtudes com a firmeza correta, com a kavaná correta, é natural que aquilo que é externo não vai ter uma dimensão de acesso à minha vida. Verdade. Porque eu tenho uma definição dentro de mim. Eu vejo que isso é libertação. Eu vejo que isso é libertar do Egito. A decisão. Não tem nada mais importante que você decidir. E como a Hashem entendeu que você decidiu, né? E Yeshua é o nosso corban de peça, você decidiu. Ele te libertou, então, com maravilhas, porque só ele pode salvar. Sim. Né? Kadosh Baruch Hu, só ele pode salvar. Então, ali houve um evento maravilhoso na sua vida. Né? Você ceou, você partilhou, você se desintoxicou, comeu o matzá. Agora, você entende que você precisa adornar
fundamentar a sua emuná com as virtudes que te foi partilhada, que são esses ciclos de 7. Então, você vai trabalhar em cima dessas virtudes, né, a desconstrução de comportamentos, se você está praticando ou não, e como você vai praticar daqui para frente. Qual que é o sentimento que você vai colocar por trás? É o sentimento da emuná, de gratidão a Hashem, né, de ser firme, porque agora você é uma pessoa livre. Isso é questão de mentalidade. Por isso o Rav Shaul disse, treina a sua mente, muda a sua interpretação. Você tem uma Torá agora. O Eterno te deu uma elevação. Então, o cenário da tua vida foi alterado. É muito fácil desenvolver aquela mentalidade helenística. O que é aquela mentalidade? Procrastinar. As pessoas vivem procrastinando. Eu sei que eu preciso tomar decisão, mas ali tem uma dor. Vai exigir de mim um esforço emocional? Não. Deixa ali e depois eu venho. Depois eu vou lidar com isso. Então, o que está por trás dessa dor? O medo. Vai formar uma cadeia de vozes negativas, de argumentos, que vão levar você a uma autoperseguição e você nunca muda isso. Então, o Eterno atingiu o teu faraó. Aquele que estava te aprisionando no Egito, numa cadeia de sentimentos negativos, de vozes e argumentos. Agora você tem força, você tem identidade, agora você tem virtudes. Você tem uma Torá em você, você tem força para falar não para todo esquema de sentimentos negativos. E você vai saber também qual é o sentimento que, se inflar dentro de você, vai te levar numa atitude de orgulho e enrijecer a sua capacidade de desenvolver o seu bem-estar. Então, você não vai permitir intoxicar a sua emuná. Você vai tratar com o sentimento. Você não vai simplesmente falar, eu tenho esse sentimento. Não, esse sentimento não é bom, vamos corrigir ele. Vamos transformar isso aqui em bondade. Vamos alterar a motivação, o sentimento, a intenção de lidar com o sentimento. Então, eu vejo que tudo é um treinamento de Kadosh Baruch Hu para que nós sejamos verdadeiramente livres. O que é ser livre? É desenvolver a emuná. É entender que ele é único, tudo vem dele e nós precisamos somente agradecer. E ser livre é você conseguir fazer o que é para ser feito, né? Muitas vezes, quando a gente está dominado por todas essas coisas que nos prendem, a gente não consegue fazer o correto, a gente não consegue fazer o que deve ser feito. A gente, vamos dizer assim, é pego muitas vezes por nossas reações. Nós não temos ações, nós temos reações, né? E aquilo vai se tornando uma rotina. E para isso, a gente precisa fazer um mapeamento, que eu acredito que é isso que o Eterno, ele nos deu esses 49 dias como uma pausa, sabe? Uma janela no tempo que ele abre para que nós entremos em um novo portal. A gente precisa fazer esse mapeamento para ver essas causas. Como a senhora disse assim, não há um mal externo, há um mal interno. Realmente, quando a gente absorve aquilo que é externo, né? Absorve esse mal que, vamos dizer, possa estar ao nosso redor, é isso que passa a fazer parte da gente. Então, realmente, o mal externo, ele só nos atinge se a gente der o lugar a ele, se a gente deixar nos abater, né? Como lá na Brit Hadashah, a gente ouve, lê, na verdade, em todo o tempo, que nós não estamos, nós podemos até nos abater, mas não estaremos destruídos, né? Porque isso parte dessa decisão, como a senhora falou. E aí vem esse preceito que eu acho muito importante a gente estar fazendo todos os dias. E a cada ciclo, separar o santo do profano, o puro do impuro, a luz da escuridão, né? Porque dentro de nós, em todo o tempo, a gente vai ter que estar fazendo essa separação, né? Já que nós somos humanos e estamos sujeitos a todas as impurezas do dia a dia, a todas as impurezas das pessoas que convivem conosco, e se a gente for absorver, né, a gente vai, como a senhora disse, inflar, a gente vai se tornar pesado. E eu acredito que dentro desses dias, além da ação, né, é muito importante esse mapeamento através da própria oração. Aí eu queria só eu finalizar a minha parte com isso, né? Que a oração no hebraico, ela tem um sentido muito especial. A gente vê que é um verbo reflexivo. A palavra é hitpalel,
né, que esse prefixo usado no hebraico hit, ele é para verbos reflexivos, ou seja, aquilo que você faz reflete em você mesmo. Então, às vezes a gente acha que a oração é a gente só lá tentando convencer o Eterno a fazer algo. Não, na verdade, a oração ela volta para trabalhar em nosso interior. E esse trabalhar, né, do Eterno em nosso interior é que vai fazer abrir caminhos, né? Porque com as nossas estruturas antigas a gente não vai conseguir avanço nenhum. Mas dentro, se a gente pegar esse dia, a oração, né, como um verbo reflexivo que vai fazer agir dentro de nós e mudar essa mentalidade, mudar as nossas ações, né? Então, a gente vai poder desenvolver realmente esses frutos do Espírito que a gente vai colher lá, né, em Shavuot, esses frutos, a colheita mesmo, né, do Eterno. E assim, caminhando, né, nesses ciclos, dessas festas, a próxima lá na frente, a gente vai ver que é o Sucote, que nós iremos tabernacular com ele, né? Sim. Eu vejo o seguinte, a oração é um presente de Sim, Hashem, um presente, para que a gente possa estar perto dele, sim, conectar com ele, né? sim, E também desfrutar do recede de Hashem. sim, Mas, o que Hashem, ele precisa, né? Que nós construímos para que nós possamos desfrutar dessa bondade dele, da materialização dessa bondade. sim, Nós precisamos de decisão e propósito. isso. Porque ele tomou a decisão de nos libertar com propósito, Uhum. para que nós pudéssemos servir. Então, nós precisamos decidir pela Emuná, decidir pelo Eterno, pela sua Torá, e Sim. nós temos que ter o propósito de amar o Eterno. Uhum. Então, isso tem que começar aí. A gente tem que começar a entender isso. Então, a oração é um presente. É. Então, para que eu entenda que ele está perto, que ele está aqui me ouvindo, que ele tem recede por mim. Mas eu tenho que tomar decisão e tenho que alinhar a minha vida num propósito. Uhum. O que eu me proponho? Qual que é o meu objetivo? Sim. Desenvolver a emuná, amar a Hashem. É. Então, eu preciso, se eu não trabalhar isso, eu não vou vencer a mim mesma. Por Uhum. quê? Porque o Eterno me libertou, mas eu preciso manter sobre o meu autogoverno Sim. o mal em mim. Eu não posso dar para os meus sentimentos a oportunidade de definir. Então, eu não posso agir por sentimentos, por emoções, por precipitação. Eu preciso ser uma pessoa centrada. Enfrentar os meus problemas com calma, com reflexão. Esse mapeamento é importantíssimo. O que é isso? A reflexão. É. Eu tenho que voltar para dentro de mim e analisar. O que eu tenho que reeditar? O que eu tenho que voltar e reconstruir dentro de mim? Uhum. Qual o sentimento que eu preciso corrigir e dar um novo sentido para ele? Como eu escolho olhar para o meu momento a partir de agora? Né? Porque agora eu sou livre, eu não sou mais prisioneira. Vamos supor que eu passei por um abuso. Eu não sou mais prisioneira do abuso e nem de um sentimento de abuso. Eu sou livre para tomar uma decisão diferente, para falar não para todo sentimento que me aprisionou numa baixa estima, numa autoperseguição, numa forma negativa de ver a vida. Hoje eu tenho uma identidade. Eu sei que tem um Deus que me ama, ele partilhou das suas virtudes com um braço forte, ele me trouxe até aqui. Então eu tenho que olhar para a minha história agora com olhos positivos. E eu preciso definir agora qual o sentimento que eu decido pôr no meu momento. Uhum. E para isso eu preciso de Torá, para isso eu preciso pedir com humildade a ajuda do Eterno, e a oração é importantíssima, como você disse, a oração vai te ajudar, né, a buscar, a desfrutar desse reset, dessa bondade e amor que a Hashem tem por nós. Ele ama tanto as nossas vidas que ele nos deu a oração de presente, para que nós pudéssemos falar com ele. Mas a oração não vai tirar de nós a responsabilidade de decidir e estabelecer propósitos na nossa vida. Então, nós temos que, a partir de agora, de Homer, vamos chegar em Shavuot, né? Nós vamos receber ali, né? Shavuot fala da revelação da Torá, ou seja, a Torá está sendo revelada, foi revelada no meu coração. O que eu preciso agora, como disse Yeshua? Comer a minha carne. Yeshua é a Torá. O que eu preciso agora? Comer essa Torá. Eu preciso levar essa Torá a sério. Eu preciso fazer dela o meu alimento. Eu preciso decidir por ela. Eu preciso amar a Torá. Não o que ela tem para me dar, mas a Torá por completo.
Eu preciso viver por ela. Então, eu preciso me esforçar para corrigir os meus comportamentos. E eu vou elevando, eu vou elevando, eu vou crescendo. Então, cada festa ela é importante porque ela vai medir o meu crescimento. Uhum. O que eu estou devolvendo para Kadosh Baruch Hu? Eu estou elevando, né? Tem muito aqui do chá por trás de tudo isso. Então, tudo é uma oportunidade de treinamento para que nós possamos, a partir da nossa decisão, conhecer, amar verdadeiramente o Eterno, desenvolver essa emuná. Por isso, Yeshua disse, né? Aquele que vem a mim, né? Que come da minha carne, aquele que discipula o seu irmão, ensina. O que nós precisamos agora? Conhecer, buscar, comer dessa Torá. Isso. E esse processo de oração, como a gente estava falando, é um processo inicial, porque como esse verbo, né, rivalel, que é orar, ele é reflexivo, você vai começar a enxergar dentro de você, né? Ela vai e ela volta para dentro de você. Você começa a enxergar dentro de você aqueles padrões do Olam Hazé, como eu aqui em Romanos 12, eu gosto muito, né, desse bem conhecido, né, esses versículos iniciais. A gente vai começar a enxergar dentro de nós os padrões do Olam Hazé, e agora a gente vai fazer uma adoração de forma lógica, não seguida por sentimentos, né, não seguida por necessidades, e a gente não se conformando com esses padrões que há dentro de nós, mas ali vai se constituindo o quê? Uma visão de uma determinação para novas ações. Né? A oração é esse momento em que a gente toma fôlego, que a gente toma força, para que a gente venha realmente a agir de forma diferenciada a partir dali. É como se fosse um primeiro passo, né? Esse mapeamento mesmo. Né? E aí a gente precisa realizar uma avaliação sóbria de nós mesmos, como fala aqui no versículo 3, lá no finalzinho. Uma avaliação sóbria de nós é essa contagem do Homer. Né? Não apenas que a gente faça exercícios externos, mas que a gente faça exercícios internos. Né? Então, eu acredito que a gente teria mais uma live, né, diversos assuntos para tratar dentro disso. Está sendo uma live muito boa, mas a gente vai precisar finalizar, né? E eu agradeço. Eu falei da forma como eu falei pelo seguinte, porque como as pessoas estão vindo de uma mentalidade helenística, estão vindo, né, para a Torá, a tendência das pessoas é achar que a oração vai fazer uma mágica. Não, a oração é um presente de Hashem. É verdade. Para que você possa pedir a ajuda dele, para que você possa... É igual procurar o Hametz, né? Você procura o Hametz, a luz da vela, para que você possa, né? Pela presença do Eterno, pela misericórdia e bondade dele, procurar dentro de você. Isso. Procurar dentro de você os sentimentos que levou você a desenvolver comportamentos. Sentimento é silencioso, você não percebe, mas ele está por trás das suas decisões e ações. E nós precisamos encontrar os sentimentos, corrigir os sentimentos, dando uma interpretação positiva para aquela dor que a gente enfrentou. Nós precisamos enfrentar. Ser judeu é enfrentar, é desenvolver essa resiliência, essa força de transformar o negativo em positivo, né? Isso é liberdade. Quando eu olho para uma situação, eu falo, não, eu posso interpretá-la de uma forma positiva, porque tudo veio de Kadosh Baruch Hu, e ele... Então, a mente, Israel sai ali do Egito, mas agora ele precisa tirar o Egito de dentro dele, essa mentalidade, essa disponibilidade, essa disposição que Israel deu aos sentimentos. Então, Israel permitiu os sentimentos controlar suas vidas. E tem muita gente assim, que vive do que sente. E só de pensar que ela tem que falar não para o seu sentimento, já fez muito esforço. Já procrastinar, depois eu vejo isso. Vamos empurrando. Não, judaísmo não é isso. Por isso o Homer. O Homer, tá? É porque o Eterno partilhou virtudes e agora nós temos que fazer uma autorreflexão. Eu preciso agora desenvolver essas virtudes, mas esse comportamento aqui não me permite. Então eu vou precisar de firmeza. Eu vou precisar falar não, desagradar os meus sentimentos. Eu vou ter que falar não para mim mesma, não é para as pessoas, não é para o que está externo, é para mim. Isso. E a partir do momento que eu faço isso, eu tenho lentes agora para olhar o que é externo.
Eu não vou trazer para dentro de mim tudo aquilo que eu sei que vai me contaminar. Também não vou dar para um sentimento a interpretação negativa de um momento. Eu vou escolher o melhor sentimento para interpretar. Então, isso é liberdade. É a decisão de corrigir. Sim. De fazer escolhas assertivas. E eu posso fazer isso porque eu vou comer a Torá daqui para frente. Eu sou o que eu como. Por isso, a peça é numa festa agrícola. Né? Porque o eterno está falando aquilo que me alimenta. E isso vai refletir, né? Nós, como essa luz do eterno, como ele fala, o objetivo todo da reflexão é seja luz, né? Lá no início, a primeira ação do eterno é dizer exatamente seja luz, né? Não apenas haja luz. E a gente lê na contagem do Homer o Salmo 67, né? Que ele está muito conectado com o Homer, tem 49 palavras e tal, mas é interessante que fala que todos os povos irão louvar ao Eterno, né? Deus tenha misericórdia de nós, faça resplandecer o seu rosto de nós, para que se conheça o teu caminho na terra. Então, através desse trabalhar, né, é que nós faremos que o caminho do Eterno seja conhecido e todas as nações o louvarão. Então, é esse o objetivo, né? Que a gente possa estar cumprindo nesses dias, né? E eu realmente eu agradeço muito, foi muito bom, muito especial, parece até que a gente já se conhecia, né? Porque fluiu de uma forma assim abençoada mesmo. Que o Eterno possa abençoar a sua vida, a sua família aí, o seu ministério, né? A sua missão, né? Porque realmente a senhora tem resplandecido essa luz do Eterno, né? E nós só temos a agradecer por ter aceitado o nosso convite. Débora, minha querida, para mim é um imenso prazer estar com você, viu? Você é como filha, preciosa, inteligentíssima, uma ferramenta preciosa de Hashem. Nós somos um instrumento para formar uma geração para o judaísmo, para dar vida, né? Para refletir essa presença. Não adianta eu acender uma luz do Shabbat se essa luz não está em mim. E eu só posso ser uma luz quando eu levo com firmeza essas virtudes que me foram partilhadas. Eu trabalho, né, o sentimento que está por trás, que nós chamamos de Kavaná. Então, tudo que o Eterno faz é para o nosso bem. Então, tudo que nós estamos vivendo é um processo de treinamento para que esse candelabro possa reluzir, né? E nós possamos ser esse testemunho de Hashem, né? Dar o testemunho com as nossas atitudes e ações. As pessoas possam olhar para nós e dizer, né? Diante de um mundo que precisa tanto de luz, eu estou vendo pessoas com comportamentos nobres, éticos, moral, com bondade, né? Com generosidade, com misericórdia. Isso é o que nós precisamos, mas isso não é mágica. Nós precisamos trabalhar esses comportamentos dentro de nós. Então, tudo eu vejo que se resume em comportamento e tudo é um treinamento de Hashem para que nós desenvolvemos essa emuná, que faz com que a gente entenda que Ele é tudo, né? E tudo é para Ele. Para mim, é um imenso prazer. Ser, pela misericórdia de Hashem, ser um instrumento para a sua bondade ser revelado. Queridos, o Instagram, Espaço Torá, segue a gente, Pérolas da Torá, participe, aprenda, cresçam, coma a Torá. Amém. Porque nós temos um objetivo, nós temos um propósito, Olan Rabá. Precisamos chegar ali, né? Precisamos inaugurar, né? Estamos só como peregrinos aqui. E como peregrinos nesse caminho chamado Torá, uns já estão lá na frente, outros estão chegando, mas todos temos que andar por esse caminho. Então, ame a Torá, ame o Eterno, prossiga nesse caminho, aprenda. Aqueles que já estão andando, segure nas mãos deles, olhe para o testemunho e coma a Torá. Amém. Amém. Finalizamos aqui. Vamos fazer a contagem juntos, não é verdade? A senhora deseja recitar? Ou nós Pode podemos... recitar, eu vou junto com você. Pronto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. Hoje são 10 dias do Homer
que perfazem 1 semana e 3 dias do homem. Amém. Né? 10 dias. 10 dias. Estamos ansiosos para chegar, não é? No 49, né? Subindo em virtude. Então, parabéns para vocês, que vocês cresçam, que essa casa judaica cresça cada vez mais, que as virtudes, a Shekhinah de Hashem encha este lugar, que vocês tenham cada vez mais uma elevação diante de Hashem, de virtudes, e que venha muita Kedushá para vocês. E conte com o Espaço Torá, conte conosco, tá? Estamos aqui para servir, somos instrumentos, ferramenta para transmitir um pouquinho dessa luz de Hashem. Amém. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Shalom, shalom.